da 27ª sessão, realizada no dia 2/8/2023. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Declaro aprovada. Presente aqui está a doutora Suzane Pompeu, representando o Ministério Público, doutor Francisco Kleber, do Ministério Público. Vou iniciar pelos pedidos de sustentação oral. Processo 667, apelação número 0022-89761-2016-8060117. Apelante, Banco J. Safra S.A., advogado Pedro Henrique Rocha Lima. Apelado, o advogado Dr. Marcos Vinícius Amaral está inscrito para a sustentação oral pela parte apelada. A relatoria da eminente desembargadora Maria de Fátima Loureiro, a quem eu concedo a palavra. Pois não, senhor presidente. Doutor Marcos. Doutor, não tem quem faça a chamada aí fora, não? Cadê o policial? Atrasou. Manda ele entrar. Você fica na porta de dentro aí, controlando a entrada. Chame aí o doutor Marcos Vinícius Amaral, por favor. Não? Então o processo será julgado juntamente com os demais. Chamo a julgamento o 644, apelação número 02-00061-39-2023-806-0009. Apelante, apelado Maria Chagas Dantas. Apelante, apelado Bradesco S.A. O doutor George Gugel está inscrito para a sustentação pelo apelante, apelado Maria Chagas Dantas. Processo é de minha relatoria. Doutor George Gugel, por favor. Online? Bom dia, excelência. Hã? Bom dia, excelência. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sua sustentação oral. Com a palavra. Bom dia. Inicio aqui com meus cumprimentos aos eminentes desembargadores, presidente e relator, o doutor Inácio de Alencar Cortes Neto, na figura de quem saúdo e estendo os demais excelências eminentes doutores desembargadores dessa colenda Câmara. E a excelentíssima doutora representante do Ministério Público, desde já agradeço a possibilidade de sustentação oral por sessão virtual. Da mesma forma, cumprimento os demais doutores, colegas advogados e todos os demais servidores que também foram responsáveis por realizar essa sessão. A minha presente sustentação trata-se de recurso de apelação numa ação declaratória de inexistência de débito acumulada com pedido de devolução de valores de repetição de débito e danos morais, referente a um produto bancário, cesta bancária, numa contratação através de uma venda casada. Cumpre inicialmente explicar que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de declaração das tarifas bancárias, contudo, determinou a devolução simples, negando a repetição de indébito e também concedendo pela não caracterização de dano moral. Diante disso, nós apresentamos o presente recurso, onde faço minhas razões. Lembrando que a apelante é hipossuficiente e hipervulnerável nos termos do Supremo Tribunal de Justiça, sendo essa consumidora idosa, aposentada, trabalhadora rural, analfabeta, não sabendo nem mesmo assinar nada mais do que o seu próprio nome, nem mesmo em documento de identidade. A apelante é uma pessoa simples que possui a única fonte de renda, os recursos vindos do seu benefício previdenciário, que é no total de um salário mínimo, e ingressou com a apresentação com a razão de estar sendo vítima de uma cobrança de tarifa bancária que não contratou. Habitualmente e insistentemente, ela é cobrada numa quantia arbitrária, num valor médio de R$ 35,00, variando alguns centavos mês a mês, e no título de cesta bancária. No entanto, o produto nunca foi contratado, nunca foi explicado à apelante qual a utilidade e benefício, e principalmente, nobres julgadores, nunca foram prestados qualquer serviço referente a esse produto. E, dessa forma, a cobrança trata-se de uma cobrança indevida a um cliente vulnerável e enriquecimento ilícito da apelada.
além de clara violação de direitos constitucionais e direito do consumidor, sendo uma cobrança que fere a dignidade da pessoa humana e trata-se claramente de venda casada, escondida nos termos da contratação de outro produto, que no caso é a conta bancária dela, da qual ela tem a necessidade para receber o seu benefício previdenciário. No curso do processo, a apelada, em sua defesa, faz uma defesa genérica, que nada vai ater ao caso em tela, né, de forma mais objetiva, também não junta qualquer contrato do período em que ela fez essa contratação, suposta contratação, e, Excelência, é visível que, pelas datas das documentações apresentadas, a requerida, quando apelante, a contratação da cesta bancária se deu no primeiro ato em que a apelante teve com a apelada, quando se dirigiu à instituição para receber a primeira parcela do seu benefício, ou seja, quando foi fazer a abertura de conta. E não bastasse essa relação fática, ainda fere as instruções e resoluções do Banco Central, considerando que, como mencionada, não tendo qualquer outra contraprestação de serviço, foi o único serviço operacionalizado pelo operante, os saques dos benefícios previdenciários. Para finalizar, no que tange o dano moral, ainda que nosso entendimento seja que o próprio ilícito já enseja num dano evidente, em ré ipsa, reiteramos que todo o ocorrido gerou e ainda gera um grave constrangimento e dano ao apelante, que por muitos anos tem essas cobranças indevidas no seu benefício, verba indubitavelmente de natureza alimentar. O ato ilícito também é claro, uma vez que tratamos de uma venda casada, também não há qualquer discussão quanto ao nexo causal. Por isso, reiteramos na manutenção da inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores pagos e de forma com repetição de indébito, além do dano moral correspondente à indenização pelo ocorrido, bem como os honorários comerciais. Agradeço a atenção e desculpe se me estendi. E pugno pelo provimento e finalizo minhas palavras, Excelência. Ok, doutor. Vou ler projeto de emenda. Trata-se de apelação civil interposta por Maria Chagas Dantas e Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Acopiara, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico acumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A. Em interpretação ao artigo 27 do CDC, a Corte de Cidadania tem posicionamento consolidado no sentido de que, abre aspas, aplica-se aos contratos de empréstimo consignado as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a prescrição quinquenal, expressa no artigo 27 do referido diploma, cuja contagem por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela de empréstimo. Agravo interno, no agravo de RESP, número 1372834, em Mato Grosso do Sul, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 26 de 3 de 19 e publicado em 29 de 3 de 19. Desse modo, considerando que a última prestação foi descontada da demandante em janeiro de 2021, extrato de folha 72, iniciando a partir do então o transcurso do prazo prescricional nos modos previstos no artigo 27 do CDC, e que o protocolo desta ação, em 13 de janeiro de 2023, as folhas 2, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas cobradas anteriores a 13 de janeiro de 2018. Nos termos da resolução 3.919 do Banco 2010 do Banco Central do Brasil, notadamente no seu artigo 1º, estabelece que as tarifas bancárias previstas em contrato ou tendo sido os respectivos serviços previamente autorizados ou solicitados pelo cliente, também dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da resolução 4.196 de 2013, segundo o qual os clientes devem ser previamente informados e esclarecidos sobre eventual interesse em aderir a pacotes de serviços mediante o pagamento de tarifas. Ademais, de acordo com a regra prevista no artigo 2.1 da Resolução 3.402 de 2006 e o artigo 2 da Resolução 3.319 de 2010, ambas do Banco Central do Brasil, é vedada a cobrança de tarifas bancárias pela instituição financeira, quando se trata de conta exclusivamente destinada ao recebimento de salário ou benefício.
Quanto ao dano moral, eu entendo configurado na medida que a retenção indevida de parte do salário percebido pela autora, a título de tarifas bancárias, sem comprovação da regular contratação do referido serviço, representa substancial prejuízo, pois esta se viu privada de valor necessário ao sustento, caracterizando situação capaz de gerar angústia que ultrapassa a esfera do mero dissabor do cotidiano. Nesta sendo, o valor de R$ 3.000 não se entremostra exagerado nem significante, uma vez que é razoável e proporcional para compensar o dano sofrido, além de atender o caráter pedagógico da medida a efeito de permitir reflexão da demanda sobre a necessidade de atentar para critérios de organização e métodos no sentido de evitar condutas lesivas aos interesses dos consumidores. O atual posicionamento do STJ, fixado no recurso repetitivo, é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação de má-fé, embora a cobrança indevida decorra de serviços não contratados. Todavia, o entendimento supra foi publicado com a modulação dos efeitos, de sorte de que a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/3/2021. Dessa forma, amparada no entendimento espousado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixados no acordo paradigma, dessa forma, amparado no entendimento repousado, reforma a sentença de origem neste ponto, tendo em vista que os descontos realizados nos proventos da consumidora ocorreram antes de 30/3/2021, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples. Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação para dar-lhes parcial provimento, reformando-se a sentença proferida para condenar a instituição financeira demandada a pagar danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 3.000, com juros de mora e correção monetária, conforme súmula 54 e 43 do STJ, bem como para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. É como voto, Câmara. Como voto do desembargador Carlos? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desembargador Paulo? Presidente, acompanhando já o voto provisório anteriormente lançado, eu acompanho Vossa Excelência. Resultado. A Câmara, a unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Ok? Ok, obrigado. Bom dia. Bom trabalho. Chamo a julgamento agora a apelação 6.176, apelação 0263, 917, 32, 2021, 806.001. Apelante, Banco Bradesco S.A. Apelado Marcos Paulo Cunha Rodrigues. A relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. A doutora Valdívia Furtado está inscrita para sustentação oral pelo apelado. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Bom dia, doutora Valdívia. Esse processo, esse voto, ele não estou conhecendo, e como é parte apelada, então eu penso que não faz sentido, né, a sustentação oral, porque não é favorável ao direito do seu cliente, está certo? Agradeço. E eu passo, então, a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Apelação cível, ação de obrigação de fazer, combinado com indenizatória, julgamento de parcial procedência, recurso da instituição financeira, razões dissociadas dos fundamentos adotados em sentença e dos elementos concretos no caso, afronta ao princípio da dialeticidade, recurso não conhecido. Trata-se de apelação cível, de versão de sentença, que nos autos da ação de obrigação de fazer, combinado com a indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a portabilidade de salário do autor com fundamento em normativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Em respeito ao princípio da dialeticidade, nas razões do apelo, os recorrentes devem apontar os fundamentos de fato de direito de sua resignação, estabelecendo expressamente os desacertos da sentença que pretende reformar, fazendo menção ao decidido no juízo de origem. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. concentrou seu recurso inteiramente em reiterar a legitimidade dos descontos realizados a título de empréstimos, o que já havia sido reconhecido pelo juízo de origem, ao negar
a pretensão de responsabilidade civil formulada pelo requerente. De logo se vê que tal argumento não guarda qualquer pertinência com o julgado em desatenção ao disposto no artigo 1010, 2 e 3 do CPC, recurso não conhecido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Ok, eminente relator. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Desembargador Carlos. Igualmente o faço, presidente. A Câmara, unanimidade, acordou em não conhecer do recurso. Agradeço a todos e bom trabalho. Obrigada. Chamo a julgamento a 6.117, apelação 0175-2003, 67-2019-8060001. Apelante Unimed do Ceará. Apelada Rita Enoé de Arruda Carneiro. Advogado, o doutor Vitor Rodrigues está inscrito pela parte apelante para a sustentação oral. A relatoria de andamento, desembargador Carlos Forte, aqui eu concedo a palavra. Muito bem. Bom dia, doutor Vitor. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Tudo tranquilo, sossegado? Tudo certo. Sossegado não, sob controle, né? Tudo sob controle. Doutor Vitor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza, excelência. Então, Vossa Excelência tem aí o prazo regimental para fazer sua sustentação, pode ficar à vontade, viu? Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador relator, presidente, doutor Inácio Cortez, excelentíssimo senhor ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Carlos Alberto, na pessoa aqui de quem saúdo os demais presentes. Presente caso, matéria conhecida aqui nessa Câmara, é um caso de atenção domiciliar, caso de home care. A Unimed foi condenada na obrigação de fazer de forma integral, no que foi deferido no sede de tutela de urgência, inclusive foi confirmado, bem como na condenação em danos morais no valor de R$5.000. Excelência, como a gente já vem batendo todas as nossas apelações, todos os nossos recursos, aqui nas sustentações orais, a Unimed permanece no entendimento de que não é obrigada a fornecer o referido tratamento. Não consta no rol de procedimentos da ANS, não consta no contrato firmado entre as partes. A parte autora, quando firmou o contrato junto à Unimed do Ceará, estava ciente de que, dentre aqueles produtos que estavam excluídos na obrigação de fornecer, estava também o serviço de home care, né? O rol da ANS, a Unimed continua permanecendo e batendo o martelo de que o rol é taxativo, que a Lei 14.454 ela não veio para, de forma alguma, determinar que o rol é exemplificativo e que nesse sentido de que tem que verificar junto à Anvisa, à Conitec, se é obrigatório ou não o fornecimento daquele serviço. Então, e essa lei, inclusive, ela deve seguir o que fala o princípio da retroatividade mínima, né? No sentido de que os efeitos dela é a partir da sua promulgação. O que é anterior a isso deve ser entendido da forma como era anteriormente decidido, né? Neste caso, inclusive, nós fomos obrigados a fornecer materiais de higiene, técnico de enfermagem 24 horas. Já temos diversos entendimentos deste Egresso Tribunal de Justiça, no sentido de que não é uma obrigação da operadora de plano de saúde o fornecimento de materiais de higiene, fraldas descartáveis, técnico de enfermagem 24 horas. Isso é uma obrigação constitucional da família, que tem por obrigação cuidar do seu ente. E é nesse sentido que a Unimed requer a reforma da sentença no que tange à obrigação de fazer. Com relação aos danos morais, defendemos a tese do exercício regular de um direito. O contrato firmado entre as partes exclui o fornecimento do tratamento domiciliar. A Unimed segue as determinações da Lei 9656 de 1998, assim como o rol da ANS. Que, inclusive, a ANS tem o poder de dizer o que pode ou não ser fornecido pela operadora de plano de saúde, até por força da legislação, que passa esse poder à autarquia federal. Então, está no exercício regular de um direito. Ela começa a fornecer algo que entende que não é devido, vem uma determinação judicial, começa a fornecer de forma correta, porque é uma obrigação de fazer a determinação judicial, se cumpre, né? Mas, inclusive, chega na residência da beneficiária e encontra diversos embaraços.
Esses embaraços atrapalham o cumprimento da obrigação de fazer, cria um ambiente hostil para a equipe. Inclusive, isso foi informado nos autos, manifestação de folhas 383, 384, conjuntada de documentos e relatórios informando que há uma dificuldade gigantesca de prestar o serviço junto ao beneficiário, que é uma pessoa idosa, acamada, né? E, através da determinação judicial, começamos a fornecer o serviço, e quando fornecemos de forma, no caso, com excelência, né? Mas chega lá, a filha cria embaraços, trata mal a equipe, ameaça, assim como o filho fica fazendo gravações do que está sendo feito, diz que os profissionais não têm expertise para aquilo. Então, a Unimed, no exercício regular do direito, nega o fornecimento do serviço, começa a prestá-lo com excelência, jeito de cuidar a Unimed, que é o que a gente costuma falar no nosso slogan, né? E, mesmo assim, continua sendo criado embaraços no ambiente. Então, desta forma, também a Unimed requer a improcedência, no caso, a reforma da sentença de primeiro grau, no que tange a indenização por danos morais. Estamos no exercício regular de um direito, não temos a obrigação de fornecer, porém, nunca afrontamos a honra da parte autora, nunca restou demonstrado nos autos qualquer comprovação de que a sua honra, a sua intimidade, ela foi atingida de alguma forma. Após a determinação judicial, foi começado o tratamento em domicílio. Então, desta forma, requer a Unimed Ceará a reforma da sentença de primeiro grau em toto. Agradeço a todos, espero ter sido breve, e muito obrigado. A palavra ao eminente relator. Muito bem. Então, primeiro, parabéns a Vossa Excelência pela sustentação. Eu estou mantendo a sentença, doutor, integralmente. Inclusive, estou mantendo o quantum indenizatório, porque o dano aí é ré ipsa. Então, é nesse sentido que está o voto. Então, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tratamento de sistema home care, com equipe multidisciplinar e insumos. Paciente portador de sequelas de AVC, direito à saúde. Descabe ao plano de saúde limitar a terapêutica indicada por profissional habilitado, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí o dano, ré ipsa, necessidade de atendimento especializado, dano moral configurado, quanto a ser mantido, recurso conhecido e não provido. Estando os serviços atinentes às seguradoras ou plano de saúde submetidos à disposição do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, as cláusulas de contrato firmadas pelas partes devem ser interpretadas de modo favorável ao consumidor, conforme prevê o artigo 47 do referido diploma consumerista, e são reputadas nulas aquelas que limitam ou restringem procedimentos médicos, especialmente as que inviabilizam a realização da legítima expectativa do consumidor, contrariando a prescrição médica. Isso está previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Com relação ao fundamento da necessidade de observância das diretrizes de utilização estabelecidas pelo rol de procedimentos e eventos em saúde instituídos pela Agência Nacional de Saúde Complementar, trazido pelo apelante, faz-se mister salientar que referido rol possui natureza meramente exemplificativa, uma vez que, com o advento da Lei 14.454 de 2022, o rol de procedimentos indicados pela ANS passou a constituir apenas referência básica de cobertura para os planos de saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. Dessa forma, é o médico assistente, e não a operadora de saúde, quem detém a competência para prescrever o tratamento necessário ao paciente, funcionando o respectivo rol apenas como orientação para prestadores de serviços que não podem excluir ou limitar tratamentos médicos sem expressa previsão. No que tange à obrigatoriedade do plano de saúde em disponibilizar acompanhamento multidisciplinar em formato home care, compulsando-se os autos, é possível verificar que há relatório médico, as folhas 85, contendo prescrição para o tratamento requerido com indicação de todos os profissionais necessários à adequada assistência ao paciente, onde ressalta ainda que deve ser necessariamente no regime domiciliar, vez que o ambiente hospitalar poderia trazer mais riscos à fragilizada saúde da apelada. Inclusive, é mais barato.
porque, sob o ponto de vista de internamento hospitalar, o preço é exorbitante, todos nós sabemos disso. Nesse esteio, a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que o home care, na modalidade de internação domiciliar, substituto da internação hospitalar, deve ser oferecido pelos operadores de plano de saúde se houver relatório médico que indica a terapêutica, independentemente de previsão contratual, tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, com comparação com o hospital, para o paciente, ainda que prescrita como prolongamento da internação hospitalar ou domiciliar, não podendo ser excluída de pronto da cobertura do contrato de plano de saúde. Outro sim, sabe-se que quando há dúvida acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a cláusula mais favorável ao segurado. Isto porque, no que se refere a contrato de adesão, o consumidor é considerado hipossuficiente, devendo o conflito interpretativo destas cláusulas ser solucionado em seu benefício, sob pena de serem declaradas abusivas por colocarem o consumidor em excessiva desvantagem. Sobre a indenização por danos morais, tem-se que, no caso dos autos, a negativa da operadora do plano de saúde se deu de forma ilegal, em lesão ao direito da consumidora, gerando, assim, dano moral que prescinde a comprovação de prejuízo, sendo conceituado como dano em ré ipsa. Dessa forma, entende-se que a quantia de R$5.000, arbitrária em primeiro grau, deve ser mantida, pois se mostra justa e adequada a compensar o dano sofrido pela autora. Apelo que eu conheço, mas nego-lhe provimento. É o voto, senhor presidente. Ok, eminente relator. Como vota o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque? Presidente, mantendo meu voto provisório anteriormente lançado, eu acompanho o relator. Desembargadora Maria de Fátima? Matéria já pacificada nessa segunda Câmara quanto ao objeto desse processo, e eu ratifico o voto provisório acompanhando o eminente relator. Resultado bacana. A unanimidade conhece do recurso e nega-lhe provimento. Okay? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Chama a julgamento 6.180, apelação 02-32-233-89-2028-06001. Apelante Janete Amorim Vasconcelos. Apelado Edifício Isabelle. Relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. O doutor Saíd Gadelha está inscrito para a sustentação oral. Com a palavra, a eminente relatora. Bom dia, doutor Saíd. Bom dia, doutora. Eu indago ao senhor se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, doutora. Então, com a palavra para a sua sustentação oral. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente desta Câmara, senhora desembargadora relatora, doutor Carlos Alberto, doutor Paulo Ayrton, desembargador Divino do Quinto, mais uma vez reencontrá-lo aqui. Senhores, o caso em tela é uma ação de execução em que o apelado entrou contra a apelante, onde foi apresentado os embargos de execução. E, a princípio, o caso em si parece ser muito simples, tendo em vista que nós estamos tratando apenas de uma possível execução de cotas condominiais. Ocorre que, dentro dessa relação existente entre os apelantes e o apelado, existiu um fato que é necessário trazer aqui em tela. Os apelantes, aliás, o apelado é um condomínio que tem 6 unidades habitacionais e 4 lojas comerciais. Essas lojas comerciais, elas não utilizam o acesso do condomínio para poder adentrar as lojas. Não utiliza o serviço de portaria, não utiliza serviço de correspondência. O que se utilizava até então, nós estamos falando de um condomínio que fica lá no início da Bezerra de Menezes, um condomínio quase que com a Bezerra, de esquina com a Bezerra, um condomínio com mais de 30 anos, e o que se utilizava desde a sua fundação era que as lojas pagavam a cota condominial em virtude do consumo da água e da sua energia estarem dentro da conta comum, da área comum do condomínio.
Então, essas lojas, elas tinham esse consumo de energia e água dentro das despesas comuns do condomínio. Não só também as lojas, mas também os condôminos também utilizavam a parte não de energia, mas de água. A água era o consumo não individualizado. Em 2017, precisamente em 31 de outubro de 2017, houve uma assembleia de moradores, onde se acertou com os proprietários, ou seja, os apelantes, eles são proprietários das 4 lojas, em que haveria o desmembramento, ou seja, a individualização da CAGES e Enel. A Enel já tinha sido realizada alguns meses anteriormente, e o desmembramento da CAGES. E assim ficou acertado de que haveria o desmembramento das contas de CAGES para que as lojas não houvesse mais a necessidade de poder contribuir com a cota condominial, haja vista que com o desmembramento não haveria mais a condição de eles utilizarem o serviço em que se utilizava da água, pelo menos no caso já estava somente da água, o consumo da água na área comum. E aí não teria mais o porquê de assim fazer, de participar daquela cota de rateio. E assim foi feito. E na ata ficou registrado que as 4 lojas, o conjunto de 4 lojas, seria cobrado, no dia 31 de outubro de 2017, essa ata, seria cobrado até o desmembramento, o conjunto das 4 lojas, até o desmembramento da obra da CAGES / Enel, o valor de R$800. Em janeiro de 2018, essa obra foi realizada. Isso não é fato controvertido dentro do processo. É fato incontroverso. A obra foi realizada. Ocorre que, realmente, eu tenho que ser muito leal dentro da relação processual. A ata, que assim estipulou a cobrança de até a data do desmembramento, seu conjunto de R$800, não versou o depois. Infelizmente, houve um erro dentro dessa ata. Ora, mas para uma interpretação, para trazer a boa hermenêutica, se está dizendo até o desmembramento seria esse valor, e o depois, porque se não haveria mais o porquê daquela cobrança, da cota condominial, porque não participariam mais do consumo da água dentro do consumo comum, então não haveria mais necessidade da cobrança da cota condominial. Mas, enfim, o juiz de primeiro grau, ao sentenciar, se embasou em 2 situações. Por pertencer ao condomínio, a obrigatoriedade de participar do rateio conforme convenção e o rateio das despesas. Ora, senhores, se nós estamos falando de rateio das despesas, então quais seriam as despesas que os apelantes estariam rateando? Se a única despesa que eles estariam tendo que contribuir dentro da cota condominial seria o consumo, agora, da CAGES. Porque desde janeiro de 2018, este consumo já não existia mais. Já tinha sido individualizado. E segundo, o rateio, por ser condômino. E aí, se é para ser, por ser o fato de ser condômino, independente pelo uso do gozo, o princípio do uso do gozo, já que não está recebendo aquele serviço, mas se for pelo rateio, tem que seguir a convenção do condomínio. E a convenção do condomínio se encontra nos autos, onde está escrito que a contribuição da cota condominial se dá pela fração ideal. E nós estamos falando desse caso aqui, nós estamos falando de 4 lojas, mas o condomínio, quando entrou com a execução, ele entrou com 4 execuções, cada loja uma execução. E nós estamos falando de uma loja de 30 metros quadrados. As unidades habitacionais, eles têm 160 metros quadrados. Na época, em 2017, o valor de R$200 era praticamente o valor de uma cota condominial de uma unidade habitacional. Então, como é que poderia uma loja de 30 metros quadrados, pela fração ideal, contribuir pelos R$200? Então, na sentença de piso, o que nós temos dentro para trabalhar é que
os dois pontos, os dois fundamentos atacados na sentença de piso, hoje não subside. Aliás, já não subsidia desde a época daquela sentença. Por quê? Não existe o rateio de despesas, tendo em vista que não existe mais a contribuição, o consumo da área comum da CAGES, do uso comum da água, pelos lojistas, desde janeiro de 2018. Senhores, é importante trazer também que, em 2017, até outubro de 2020, estas cotas nunca foram cobradas do apelado para os apelantes, justamente respeitando aquele acordo. E o que foi que modificou o status quo? Houve uma modificação, uma mudança da administração condominial, e essa administração condominial, infelizmente, mal assessorada, informou que faria a cobrança de todas as cotas retroativas e o a partir de. Ei, senhores e senhoras, dentro dessa linha, aí a gente precisa entender qual foi a via eleita. E a via eleita foi a execução. Concordamos que o título executivo, cota condominial, pode ser um título executivo. E onde é que está a regra para essa situação? O artigo 784, senhores e senhoras, do CPC. O 784, ele trata justamente, são títulos executivos extrajudiciais. E no seu inciso 10, ele é muito bem claro. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias, que seriam as taxas extras, de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Ou seja, é necessário que cada cota condominial que seja cobrada esteja devidamente aprovada em Assembleia. A forma deste rateio, ou por fração ideal, ou por rateio de despesa, está escrito na convenção. Então, nós não estamos discutindo mais se é por rateio de despesa ou por fração ideal. Claro que seria por fração ideal, porque está escrito na convenção do condomínio, que se encontra dentro dos autos à convenção. Então, na pior das hipóteses, nós teríamos aqui, se não entendido que a via eleita foi inadequada, por quê? Porque em nenhum momento dessas cotas condominiais, senhor presidente, doutora relatora, do Carlos Alberto, em nenhum momento dos autos do processo, o apelado, ou seja, o exequente, trouxe a comprovação das atas que aprovaram as cotas condominiais, seja no valor de R$ 200 ou de R$ 72,30, que seria o fato da fração ideal. Nós não temos, dentro dos autos do processo, nenhuma ata que comprova o valor de R$ 200 para cada loja. E se houvesse, nós teríamos um outro problema, porque não estaria seguindo a fração ideal, conforme manda a convenção. E para modificar a convenção, doutora Fátima, é necessário a lei, no Código Civil, exige 2/3 dos condôminos, e não estou falando dos moradores. Condôminos, leia-se, proprietário. E se nós estamos falando de proprietário, o condomínio Isabelle, hoje, na sua grande maioria, reside inquilinos. Então, para poder modificar a convenção, nós teríamos que ter 2/3. Então, senhores, aqui, buscando já essa linha de entendimento, nós temos que a via eleita pelo apelante, ou pelo apelado, ela foi totalmente inadequada, de acordo com como está o 784, do inciso 10 do CPC, porque informa que o título exequível de cota condominial só pode desde que tenha sido eleito, ou votado, deliberado em Assembleia Ordinária. E aí precisaria comprovar nos autos que aqueles valores que estão sendo cobrados foram devidamente aprovados em Assembleia. E aí sim configuraria o título exequível. E nessas condições nós não temos. Não existe nos autos qualquer tipo de prova nessas condições. Então, havia aí, nós teríamos a fragilidade do título exequível. Não teríamos a execução em si.
outro ponto, senhores, é que a ata 31 de outubro de 2017, ela deixou muito claro que a cobrança pelo conjunto das 4 lojas seria R$ 800 até quando o desmembramento, a individualização da obra da CAGES. E ela ocorreu em janeiro de 2018. Na pior das hipóteses, nós teríamos a cobrança de novembro e dezembro nesse valor do conjunto. E se a gente for forçar ainda uma interpretação alheia à fração ideal, essa loja de 30 metros quadrados dividida nos 800 por cada loja, ela estaria devendo apenas R$ 400. Essa seria a situação. E, além disso, a execução da forma que foi sentenciada, doutora Fátima, nós levantamos que, por mais que Vossa Excelência entenda que realmente caberia, sim, a via eleita pela execução, é necessário observar o que fala a convenção, a fração ideal. E aí nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar que a cobrança, que foi de R$ 800 pelo conjunto das 4 lojas, que não foi observada a fração ideal, e, nesse sentido, dividir os R$ 800 para as 4 lojas e aí dar R$ 200 para cada uma, e colocar a cobrança da forma que está na execução de novembro de 2017 até outubro de 2021, o valor de R$ 200, quer dizer que, quando foi feita a obra, se a obra foi realizada em janeiro de 2018, então não caberia esses R$ 200. Então, por essa razão, nós devemos entender que, por mais que haja essa execução, ela tem que observar o que foi acertado na ata. Então, tem que se corrigir essa questão. E a fração ideal, pela fração ideal. Então, nós entendemos que a via eleita, a execução... Pois não, estou terminando, doutor. A via eleita, a execução, ela foi inadequada e, por tal razão, por qual motivo inadequada? Porque os títulos que foram apresentados não são títulos exequíveis, conforme o 784, inciso 10 do CPC, não existe qualquer documento que comprove esses títulos exequíveis, bem como também, se a via a eleita foi inadequada, deve-se o processo ser extinto, e sim um processo de cobrança. E, além disso, doutora Fátima, doutor Carlos Alberto e senhor presidente, nós entramos, quando houve nós entramos no processo, nós entendemos que, para discutir se havia ou não a obrigação, nós entramos com a ação declaratória, a qual nos memoriais que nós apresentamos, a ação declaratória de número 028-655185-2022, ela foi intentada pelos apelantes, justamente para discutir sobre a obrigatoriedade ou não. Excelência. Agradeço, Excelência, muitíssimo obrigado. Com a palavra, neta relatora. Pois não, senhor presidente, parabenizo o doutor Taíde pela sustentação oral, esteve comigo ontem, inclusive conversamos bastante, ele fez essa mesma exposição que ora apresenta, e digo que esse processo foi analisado com muito critério, voltada, inclusive, para essas atas que fazem referência junto aos autos. Passo então a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Processual civil, apelação, embargos à execução, cotas condominiais, preliminares de ausência de título líquido certo e exigível, inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir, afastadas. Excesso de execução, ônus da embargante de apresentar planilha atualizada no valor que entende devido, desatenção ao regramento do artigo 917, parágrafo 3º do CPC, matérias suscitadas por vez primeira, inovação recursal, recurso conhecido em parte, nessa extensão improvido, sentença confirmada. 1. Cuida-se de recurso de apelação, adversando sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito executivo. É disso que, a partir da vigência do CPC de 2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício passou a ser considerado título executivo extrajudicial
nos termos do artigo 784, inciso 10 do CPC. Conforme se extrai do referido dispositivo, as contribuições devem estar previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. 3. No caso dos autos, o exequente instruiu a exordial com a convenção do condomínio, conforme se vê as folhas 12 e 18, cópias da Assembleia Extraordinária, datada de 5/9/2020, folhas 19 e 20, da reunião do dia 31/10/17, folhas 23 e 24, da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 15/9/2020, folhas 25 e 26, e cópia do regimento interno, folhas 28 e 31. Denota-se que, na ata da Assembleia Geral, do dia 15/9/2020, foi aprovado, por unanimidade, o valor da cota condominial, folhas 25 e 26. Portanto, a documentação acostada pelo exequente, aliada à planilha de débito que acompanha a inicial, mostra-se suficiente para comprovar a liquidez, certeza, a exigibilidade do título de crédito extrajudicial nos termos desta lei. Aduz a apelante que, após o mês de janeiro de 2018, quando finalizadas as obras de desmembramento da CAGES e da Enel, não mais utilizou ou compartilhou nenhum custo das áreas comuns do condomínio exequente. Extrai-se do trecho da ata da Assembleia Geral de 15/9/2020 que restou decidido autorizar o desmembramento dos serviços da CAGES e da Enel em relação às lojas, bem assim que as taxas condominiais das referidas lojas seria R$ 800, até que fosse feito o dito desmembramento, o que deixa transparecer que, a partir de então, referida taxa seria alterada. Porém, tal alteração dependeria de futura aprovação em Assembleia. Contudo, não há qualquer disposição na referida ata no sentido de que, após o desmembramento, o condômino representante das lojas estaria isento das taxas condominiais. Nos termos do artigo 1336-1 do Código Civil, o condômino deve contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Na espécie, o edifício Isabelle é composto de 4 lojas e 6 apartamentos, os quais juntos fazem parte do condomínio e juntos devem arcar com as despesas ordinárias que lhes são inerentes, as quais não se limitam aos gastos com água e energia, CAGES e Enel, mas também incluem despesas relativas à manutenção, conservação e reparação das áreas comuns do prédio, além de pagamento de funcionários, impostos e etc., nos termos do artigo 6º da Convenção de Condomínio, folhas 12 e 18. Ao discordar do valor executado, a parte devedora deve apontar o valor que entende devido, fazendo-se acompanhar de demonstrativo do débito sob pena de rejeição liminar dos embargos. No caso do excesso, ser o único fundamento. Artigo 917, parágrafo 3º do CPC. Na hipótese dos autos, a embargante não observou a regra processual, pois trouxe aos autos o demonstrativo apontando o valor que entendia devido apenas em sede de apelação, do que resulta na rejeição dos embargos no tocante à alegação de excesso da execução. Por fim, a apelante suscita, por vez primeira, questões antes não levantadas no juízo ACO,
e, por conseguinte, não decididas, quais sejam, que jamais foi convocada para as assembleias condominiais. B. Ausência de prova de que recebeu boleto para pagamento das taxas. Princípio do direito correlativo de gozo. Alegação de lesão continuada. As teses novas apresentadas pela apelante apenas perante este órgão de quem, além de configurar supressão de instância, fere o contraditório da parte adversa e o princípio da eventualidade consagrado no artigo 336 do CPC. 8. Recurso conhecido em parte e nessa extensão improvido. Sentença confirmada. É o voto, senhor presidente, eminentes pares. Ok, desembargadora Maria de Fátima. Eu ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência, pelo bem lançado o voto. Desembargador Carlos. Eu tive ontem a oportunidade de receber os dois ilustres advogados, conversamos e debatemos muito sobre o assunto. Vi o voto de Vossa Excelência, eu acho que o voto de Vossa Excelência está irreparável. Eu não tenho absolutamente nada a crescer e nada, muito menos nada a retirar. Então, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, tributando o maior respeito aos advogados que estão aqui presentes. Eu vou proclamar o resultado. A Câmara, unanimidade, conhece parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nega-lhe provimento. Preliminares de ausência de título líquido, certo e exigível, inadequação da via-lei e ausência de interesse de agir, afastadas. Ok, doutor? Bom dia. Chamo a julgamento a apelação 6.165, apelação número 02 32 236 44 2021 806001. Apelante Centro de Ensino Superior do Ceará, apelado Unimed de Fortaleza. Relatoria da eminente desembargadora Maria de Fátima. E o doutor Bruno Heller está inscrito para fazer a sustentação oral pela parte apelada. Doutor Bruno Heller está presente. Aí. É o senhor? Pois, Vossa Excelência vai passar a palavra, desembargadora Fátima. Na verdade, Excelência, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Cumprimento todos os eméritos desembargadores. A minha intenção era fazer a sustentação em combate à sustentação da apelante. Na verdade, como ela não está... Perfeito, eu não sabia quem estava inscrito, então eu me inscrevi para, se eventualmente estivesse presente a apelante, eu me manifestar em contraponto, porque entendo que nos autos já esteja robusto o suficiente a nossa sustentação. Então, dispenso, se assim for possível, a minha sustentação, tendo em vista que a apelante não está presente. Estou com a palavra a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Faço, então, a leitura do projeto de emenda que está assim lançado. Apelação cível, ação munitória, sentença de procedência, preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial, rejeição, documentação hábil à propositura da demanda, mérito, contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, prova da relação jurídica e detalhamento dos débitos, suposta suspensão do serviço, a excepcionar pagamento, não demonstração, ônus do réu recorrente, alegação adicional de excesso de execução, momento inoportuno, ausência de memorial de cálculo, recurso conhecido em improvido, sentença mantida. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial nos autos da ação munitória, reconhecendo a dívida e constituindo de pleno direito o título executivo. Para o ajuizamento da ação munitória, é exigida prova escrita de crédito, podendo ser composta por mais escritos, que não seja título executivo, mas que tenha eficácia probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pleiteado. Na hipótese dos autos, a promovente apresentou o contrato de prestação de assistência à saúde devidamente assinado pela parte recorrente com seu aditivo, faturas com valor pormenorizado do débito, notificação extrajudicial do apelante, histórico de cobrança, relatório financeiro e troca de e-mails em tentativa de recuperação do crédito.
O acervo documental é, assim, idôneo, impondo-se a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da inicial. 4. No mérito, vê-se que a parte autora evidenciou a relação jurídica firmada entre as partes e o detalhamento das quantias devidas, sem que o recorrente tenha logrado comprovar a suspensão dos serviços com o fim de excepcionar os pagamentos, ônus que lhe incumbia, artigo 373.2 do CPC. Tampouco merece guarida a alegação de exceção à execução por não guardar consonância com a exigência do artigo 702, parágrafos 2º e 3º do CPC. Assim, irrepreensível a sentença do magistrado de piso, ao não examinar a alegação de excesso apresentada pelo apelante. Nesse cenário, ausente fato modificativo ou obstativo ao crédito deduzido na inicial, tem-se por legítima a cobrança dos valores perseguidos pela apelada. Recurso improvido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Vossa Excelência. Sim, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, conforme já lançado de forma provisória. Desembargador Carmento? Também acompanho, presidente. Resultado da Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Preliminar de inadequação da linha e inépcia da inicial, rejeitada. Pronto. Agradeço. Bom dia a todos. Só para justificar mais uma vez a minha vinda, aqui nos autos, a parte contrária peticionou... Não tem problema não, isso é normal. Não tem que justificar não, é um direito seu. Um abraço de bom. Muito obrigado por tudo. Chamo a julgamento 632, apelação número 022, 770626-2023, 806001. Apelante Lucineide Rufino dos Santos. Apelado espólio de Raimundo José de Souza. Advogado doutor Raimundo Queiroz, está escrito pela parte apelante. Com a palavra, o eminente relator. Doutor Raimundo Queiroz, ou doutor Douglas Queiroz, vê se ele está aí fora, por favor. Doutor Douglas, não tá, são os senhores não, né? Então, o processo será julgado juntamente com os demais. Chamo a julgamento a apelação número 0000404-29-2018, 806-0147. Apelante Maria Senhorinha Rodrigues de Castro, apelado Banco Itaú Consignados S.A. É de minha relatoria e o doutor Olavo Barros está escrito pela parte apelado. Doutor Olavo Barros. Mais fora, você tem... O processo será julgado juntamente com os demais. Chamo a julgamento a apelação número 000909768, 2018, 8060028. Apelante Ana Rita de Souza. Apelado Banco Itaú Consignado. A relatoria é do eminente desembargador Carlos Forte e a doutora Gisele Dantas está escrita pelo banco, pelo apelado. Com a palavra, o eminente relator. Doutora Gisele já está aí. Bom dia, doutora Gisele. A Gisele está aqui permanentemente. Doutora Gisele, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Doutora Gisele, o recurso está sendo prejudicado. Dispensa a sustentação? Muito bem, então eu vou ler. Apelação civil, ação declaratória de nulidade de relação contratual, controvérsia acerca da veracidade da assinatura posta no contrato. Necessidade de realização de fase instrutória e exame grafotécnico. Sentença anulada de ofício. Antes de conhecer o presente recurso, há uma questão prejudicial a ser analisada. Em caso, a presente ação tem como objetivo a exclusão de descontos em benefícios previdenciários decorrente de contrato de empréstimo consignado, o qual a parte autora alega não haver contratado. Contudo, o banco demandado, em sede de contestação, apresentou documentos supostamente assinados pela parte autora relativos ao referido contrato. Em razão do magistrado não deter conhecimentos técnicos para mensurar com a devida precisão a autenticidade da assinatura, não existirem provas suficientes
provas suficientes para a aferição da verdade ou não da contratação, o processo desafia maior instrução, restando, portanto, prematuro o julgamento do mérito. Somente expert nomeado pelo juízo poderá analisar a viabilidade e a segurança da produção de provas sobre o documento, não existindo empecilho para a realização da expertise, a fim de apurar evidências de falsidade ou não da assinatura. E sendo assim, evidencia-se que a sentença padece de nulidade por ter sido proferida sem observância do devido processo legal estabelecido no artigo 5º da Carta Magna, ante a ausência de perícia grafotécnica e por não existirem provas suficientes para o deslinde da querela. Nesse sentido, o STJ, recentemente firmou entendimento em sede IRDR sobre a instituição financeira é responsável para aprovar a autenticidade de assinatura em contrato questionado pelo cliente. Sentença anulada de ofício. É o voto. Voto do desembargador Paulo. Relator, presidente. Desembargadora Fátima. Prominente relator. Resultado da Câmara, a unanimidade acordou em julgar o recurso prejudicado. Chama a julgamento a 6.123, apelação 02-25-809-94-2022, 806-001. Apelado Banco Itaú S.A. Apelado Raimundo Pereira do Nascimento. A doutora Gisele continua na sustentação e é da relatoria de desembargador Carlos. Aqui eu concedo a palavra. Perfeitamente. Doutora Gisele, dispensa o relatório? Sim, excelência. Pode fazer sua sustentação. Muito obrigada. Um bom dia a todos e a todos os presentes, excelências. Do caso em questão, excelências, a parte autora, ela contestou compras no seu cartão de crédito, compras que foram realizadas via modo digital, através do seu celular, via cartão virtual. Do caso, excelências, a parte autora, ela deixou de realizar os pagamentos de forma completa da fatura, o que ocasionou no refinanciamento do valor do saldo devedor dela. Ela, primeiramente, o primeiro valor de fatura que deixou de ser pago foram acrescentados juros do cartão de crédito e, conforme determinação do Bacen, a segunda fatura em diante já passou para a questão do parcelamento, que é determinado pelo próprio banco. Desta forma, excelências, o banco realizou, conforme a resolução 4549 do Bacen, realizou o parcelamento dessa fatura do valor que estava em aberto, uma vez que a parte autora só fez pagamentos parciais e não pagou a parte contestada das faturas. Dessa forma, excelências, o banco entende que não houve fraude, não houve irregularidade nas compras e nem também na questão do parcelamento que foi realizado de forma legal. Desta forma, o banco requer a reforma da sentença para afastar o dano moral arbitrado. Obrigada, excelências. Relator, por favor. Muito bem. Vou ler, então, o projeto de emenda, doutora Gisélia. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, cartão de crédito virtual, compras não reconhecidas, fortuito interno, responsabilidade objetiva da instituição financeira, incidência da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, dano moral configurado, quanto proporcional, recurso improvido. Da análise acurada dos autos, restou em controvérsia que foram realizadas diversas transações por meio de mais de 15 cartões virtuais existentes em nome do autor. Em se tratando de relação de consumo, de rigor, a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco recorrido a prova de que as aquisições foram feitas pelo consumidor com a utilização de seu cartão de crédito, os respectivos cartões virtuais e por terceiro por ele autorizado. Não se trata de exigir a produção de prova negativa, mas sim da instituição financeira demonstrar a efetiva compra, por exemplo, pela filmagem no local e horário em que ser realizadas, pelo contato com o cliente ante a ocorrência de compras suspeitas ou autorização da compra pelo consumidor, o que não ocorreu no caso em epígrafe. No presente caso, ante a inversão do ônus da prova, competia a instituição financeira apelante se desincumbir do ônus probatório, que não fez. Verifica-se pela análise das operações contestadas que foram realizadas diversas compras em datas próximas por meio de uso de cartões virtuais. Tais operações afiguram-se minimamente suspeitas e irregulares. Caberia à instituição financeira, ante o dever de cautela, manter contato com o apelado de modo a sinalizar as operações realizadas. Ocorre que, em momento algum, a instituição prova a realização de qualquer comunicação
cuidando tão somente de defender as operações que estavam dentro do perfil do uso recorrente, sem razão. Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiro no âmbito das operações bancárias, estando, portanto, a sentença em consonância com o entendimento do enunciado da súmula 479 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é de se observar que o fato causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento, cabível, portanto, reparação por danos morais. Nesse sentido, o montante indenizatório arbitrado pelo juiz Acó foi de R$5.000, valor que se coordenou perfeitamente com as regras da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restou adequado o gravame sofrido, razão pela qual deve ser mantido o quanto arbitrado em sede de sentença. Com efeito, em se tratando de responsabilidade extracontratual, acrescente-se que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, bem como acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, de acordo com o disposto no artigo 54 do STJ. No que toca a danos materiais, o termo inicial da incidência de correção monetária é da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ, e juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ. Recurso que eu conheço, nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Ok, excelência. Doutor, desembargador Paulo? Com o relator, presidente. Desembargadora? Com o relator, senhor presidente. Resultado da Câmara unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigada, excelências. Um bom dia. Chama a julgamento o 6.152, agravo de instrumento 06 20 379 65 2023 8060000, agravante LMM C, representado por RLM. Agravado Unimed Ceará. A relatoria é da desembargadora Fátima Loureiro. A doutora Virna de Lima está escrita pela parte agravante. Doutora Virna. Doutora. É online, doutora Virna? Doutora Virna? Doutora Virna? Não está. Doutora Virna? Doutora Virna, como se encontra ausente, o processo será julgado por demais. Qual é agora, doutora? Julgamento 653, agravo de instrumento, número 062 0900 10 2023 8060000. Agravante. Anjos Comércio de Derivado de Petróleo Limitado. Agravado Ipiranga Produto de Petróleo S.A. A relatoria da desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. O doutor Pedro Lucas Rodrigues está inscrito para sustentação oral pela parte agravada. Com a palavra, a desembargadora Fátima. Pois não, senhor presidente. Doutor Pedro, o senhor dispensa a sustentação, ou dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Constata-se do projeto de emenda que o senhor aqui defende o direito do agravado e ele está sendo favorável, então, ao seu cliente, porque a decisão está sendo, o recurso está sendo improvido. Certo? Ótimo, doutora. Dispensa, então, a sustentação oral. Sim, com certeza. Eu vi mesmo por cautela, que é um caso que nós estamos acompanhando com muita cautela mesmo, entendeu? E até agradeço por ter mantido a decisão, era algo que a gente, inclusive, já imaginava, porque os pedidos são bem absurdos, com todo respeito à tese do agravante. Faço, então, a leitura do projeto de emenda que está se lançado. Agravo de instrumento, rescisão contratual, cuidado com perdas e danos e indenização por danos morais. Contrato de fornecimento de combustível para revenda, tutela de urgência, decisão que indeferiu, suspensão da cláusula de exclusividade, pretensão de reforma, descabimento, alegação de descumprimento do instrumento contratual com a venda por preço abusivo, ausência de comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, necessidade de ampla dilação probatória, recurso conhecido e improvido, decisão mantida.
O presente agravo de instrumento visa a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender a cláusula 4 do instrumento contratual e seus subitens, retirando a exclusividade em adquirir combustíveis única e exclusivamente da agravada, autorizando-lhe a negociação e aquisição de combustíveis de outros distribuidores até decisão final do processo. O artigo 300 do CPC indica como pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outro sim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. O contrato foi livremente firmado entre as partes, e a alegação unilateral de descumprimento dos termos por parte da agravada, mediante o fornecimento de combustível a preço abusivo, não é suficiente para a suspensão da cláusula de exclusividade, eis que exigem a instauração do contraditório, bem como a devida realização da instrução processual. Trata-se, em verdade, de relação contratual de maior complexidade, em que não se permite reconhecer, neste momento, uma responsabilização da parte agravada por eventual prejuízo causado à agravante, a partir do acervo probatório trazido aos autos pela agravante, demandando, antes da concessão do pedido liminar, a oitiva da parte contrária, a fim de que se possa decidir de posse de maior substrato fático probatório. Ademais, é disso que vigora no Brasil desde o ano de 2002, de acordo com a Lei 9.478/97, alterada pela Lei 9.990/2000, o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção e comercialização de combustíveis, produção, distribuição e revenda. Logo, não há qualquer tipo de tabelamento, valores máximos e mínimos, participação do governo na formação de preços, nem necessidade de autorização prévia para reajuste de preços de combustíveis. Assim, considerando a liberalidade que a lei confere aos distribuidores na fixação de seus preços, mostra-se inviável a alteração da decisão para fazer suspender a cláusula de exclusividade ao fundamento de que a agravada pratica preço diverso para a autora, sem prejuízo de que a medida possa ser reconsiderada após o contraditório, tendo que, por hora, não restaram atendidos todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando que a suspensão de cláusula contratual que libera a contratante para adquirir combustível de outros fornecedores representa, em termos simples, a quebra de cláusula fundamental do instrumento. Recurso conhecido e improvido, decisão mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Relator, eu ratifico o voto acompanhando Vossa Excelência. O desembargador Carlos? Eu também acompanho o voto. É resultado da Câmara. Unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. Então, agora, o pedido de vista, eu só vou trazer na próxima quinta-feira, que é a apelação 0011-565-37-2012 e 806-0053. Processos retirados de mesa. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. 663. Embarque de declaração civil 0156559886-2013 e 806000150.000. 687. Apelação civil 018928710-2018 8060001. 688. Apelação civil número 0201863988-2019 8060001. 689, apelação civil 0175-831-27-2017 8060001. 695, apelação civil 0050-443-46-2021 8060043. Desembargadora Fátima.
6.142, embargo de declaração civil, 6.34, 110, 65, 2022, 806.000, 5.002. 6.143, embargo de declaração civil, número 0264, 808, 87, 2020, 806.001, 50 mil. Embargo de declaração civil, 0271, 455, 64, 2021, 806.001, 50 mil. Embargo de declaração civil número 0289, 827, 61, 2021, 806.001, 50 mil. 651, agravo de instrumentos, 063, 0683, 60, 2022, 806.000. 662, apelação civil, 0894, 222, 91, 2014, 806.001. Apelação 689, apelação civil 0201 671 68 2022 806.00064. 6207, apelação civil 0174 927 75 2015 806.001. 6211, apelação civil número 0113 611 56 2018 806.001. 7.4, conflito de competência civil, número 0002816 10 2023 806.000. 7.6, conflito de competência civil 000 11 10 60 2021 806.000. 7.7, conflito de competência civil 000 10 15 30 2021 806.000. 7.8, conflito de competência civil 000 10 13 60 2021 806.000. Processos retirados de pauta. Meio de minha relatoria, 658, apelação civil 02 01 140 98 2022 806.090. Desembargadora Maria de Fátima Melo Loureiro. 654, agravo de instrumentos 06 23 2016 93 2023 806.000. 658, agravo de instrumentos 06 41 334 54 2022 806.000. 663, apelação civil 0194 522 26 2016 806.001. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por voto provisório agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Embargador Carlos? Presidente, hoje foi rápido. Como é, Paulo? Como é o negócio lá de Calcaia e Sobral? Foi rápido como furta bicicleta. Lá. O Paulo é que está com essa conversa. Diz que... Não, não sou eu não, sai no jornal. Né? Sai no jornal, né? Como que furta bicicleta em Calcaia e Sobral. Presidente, rápido hoje, seguro, certeiro, tranquilo. Parabenizar a Vossa Excelência pela condição dos trabalhos. Desejar a todos uma boa restante semana. E vamos ver semana que vem com o retorno do desembargador Everardo, né? Na segunda-feira ele retorna, né? E aí vamos ficar o grande completo, né? Então, bom dia para todos. Desembargador Paulo. Presidente, é só manifestar a minha satisfação e mais uma vez participar aqui da nossa sessão e parabenizá-lo pela condição dos trabalhos e paz e saúde para todos nós, Deus quiser. Desembargadora Fábio. Igualmente, parabenizando Vossa Excelência, dizer que é uma alegria tê-lo aqui na presidência e alegria extensiva aos colegas que aqui se encontram. Eu quero só registrar que esses processos que foram retirados de mesa, para que os advogados que acompanham a sessão possam ter conhecimento, todos serão apresentados na próxima sessão. E de forma, desejo agora um bom resto de quarta-feira, um resto de semana de muita paz, saúde e alegrias. Então eu vou declarar encerrada a sessão.